E aí, pessoal, estamos de volta, vamos continuar? Beleza, né? Olha só, já entendemos então a ideia, né, das fundações públicas, fundações privadas. E aí, então, quero mostrar uma coisa para vocês. Coisa engraçada isso. Olha só. A nossa Constituição Federal, então, artigo 37, inciso 19, basicamente fala o quê? Que as autarquias serão criadas por lei específica. Nos demais, não, né? Nos demais casos, haverá apenas a autorização por lei. Então, olha só, a gente entende isso aqui. Autarquia criada por lei, certo? As empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas, em todos esses casos aqui, a Constituição fala que a sua criação será autorizada por lei. Não serão criadas por lei, certo? Certo, beleza, acabamos de falar isso. Agora, a doutrina discute muito isso que está escrito aqui no 3719, dizendo, olha só, isso aí está muito mal escrito. E está mesmo, está errado isso. Sabe por quê? Porque a gente entende, desde o início, nosso Código Civil diz isso, que simplesmente pessoas jurídicas de direito privado, elas são criadas no momento em que o seu estatuto é registrado na junta comercial, no órgão competente, né? Junta comercial, o RCPJ. Então, as pessoas jurídicas de direito privado não são criadas por lei, são criadas com o registro do estatuto. As pessoas jurídicas de direito público é que são criadas no momento em que a lei entra em vigor. Pessoas jurídicas de direito público não têm registro em órgão competente. Tá? Então, duas situações bem distintas. Quem é de direito público é criado por lei, quem não é de direito público não é criado por lei. E aí, então, a doutrina discute isso que está escrito aqui embaixo, por quê? Vamos lá, doutrina. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, certo? Portanto, essas são criadas por lei. No outro extremo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, essas a gente sabe que são pessoas jurídicas de direito privado, sendo assim, não podem ser criadas por lei. Aqui, a lei apenas autoriza sua criação. Até aí, bateu. O problema é com relação às fundações públicas, que a gente sabe, e aí a Constituição esqueceu de dizer isso, né? Que as fundações, elas, na maioria das vezes, possuem personalidade jurídica de direito público e, em alguns casos, algumas fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente tem que separar as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público das fundações públicas de direito privado. Ora, a nossa doutrina simplesmente diz que as fundações públicas que tenham personalidade jurídica de direito público devem seguir a regra das autarquias, sendo assim, elas são criadas por lei. Porque o STF já decidiu que as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, na verdade, são espécies de autarquias. Elas são chamadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, né? Seguem as mesmas regras das autarquias. Já as fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, essas sim é que devem ter a sua criação autorizada por lei nos moldes do que acontece com as empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, voltando para a Constituição Federal, quando a Constituição falou que as fundações elas têm a sua criação autorizada por lei, a Constituição mandou muito mal, né? Porque a Constituição esqueceu de separar, dizer quem é quem. Na verdade, a Constituição pensou só naquelas de direito privado, que na verdade é a grande minoria, né?
Daí, então, a gente verifica, né, que existe uma diferença do que está previsto na legislação, no caso da Constituição Federal, daquilo que a doutrina entende. E aí, você pergunta para mim, Gustavo, na hora da prova, o que eu faço? Eu coloco o quê? Bom, entende o seguinte. Vou começar a mostrar a vocês, então, que quais são as fontes do direito administrativo. Basicamente, a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. O que quer dizer isso? Nosso direito administrativo, ele se baseia naquilo que está na lei, certo? Lei em sentido amplo, tudo aquilo que está positivado, tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal, nas leis ordinárias, leis complementares, né? Então, nosso direito administrativo ele é muito legalista, ele se baseia naquilo que está escrito em qualquer legislação, em sentido amplo. Agora, o direito administrativo, principalmente, mais do que nos outros ramos do direito, né? O direito administrativo, ele carece muito de legislação. A gente diz que o direito administrativo é o ramo do direito que não é codificado. O direito civil tem lá o Código Civil, o direito penal tem o Código Penal, tem a Constituição Federal, né? O direito constitucional tem o Código, tem a Constituição Federal, o direito tributário tem um Código Tributário Nacional. O direito administrativo não tem um código. Então, o direito administrativo depende muito de legislações esparsas, legislações misturadas, e muita coisa não está escrito em lugar nenhum. Muita coisa a administração faz e aquilo ali tem leis separadas, cada um fala uma coisa, não se entende, não acha. Muito bem. Por isso é que o direito administrativo se baseia muito na doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o entendimento dos doutos, né? O entendimento dos doutores. Então, o que o Eli Lopes Meirelles acha a respeito disso, né? O Eli Lopes Meirelles é o maior doutrinador no direito administrativo brasileiro. Ele é bem antigo. Gustavo, é muito antigo, ele já faleceu há muito tempo, o livro dele vem sendo reeditado, mas até hoje ele é grande referência, tá? Existem doutrinadores mais modernos, mas os concursos ainda continuam batendo direto em cima do Eli Lopes Meirelles. Então, o que o Eli Lopes Meirelles acha, o que o Celso Antônio Bandeira de Mello acha, o que o Carvalhinho, a Maria Silvia de Pietro acham, né? Principalmente esses quatro aí, na minha opinião, são os principais doutrinadores. O que eles acham? Beleza, é a doutrina. Além disso, o direito administrativo se baseia muito na jurisprudência. O que é a jurisprudência? Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Você ingressa com uma ação, aquele determinado tribunal decide daquela maneira, eu faço isso e isso, eu tenho que pagar algum imposto? Entro com a ação, o judiciário, aquele tribunal decide, não, isso aqui você não precisa pagar nada por causa disso. Outra pessoa ingressa com uma ação semelhante, não precisa. Depois que aquele tribunal diz aquilo N vezes, depois que o tribunal decide daquela maneira várias vezes, de forma reiterada no mesmo sentido, aquilo ali passa a ser o entendimento do tribunal, aquilo ali passa a ser jurisprudência daquele tribunal, né? E aí, o que é importante? Todo tribunal tem a sua jurisprudência. O importante para a gente aqui é conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência do STF e do STJ. É isso que a gente tem que entender para a prova. Você não precisa conhecer jurisprudência de Tribunal de Justiça, jurisprudência do TRF, isso aí a gente não precisa saber. Muito menos TRT, TRE e assim por diante. Tá legal. É importante a gente saber, sim, a jurisprudência do STF e do STJ, que não é vinculante. Ou seja, o fato de o STF ter decidido 80 vezes aquele assunto daquela maneira, não significa dizer que amanhã ou depois o Supremo Tribunal Federal não vai julgar de maneira diferente. Até porque
os ministros vão mudando, né? São 11 ministros do STF, daqui a pouco um se aposenta, outro se aposenta, entra um mais novo, aquele ministro mais novo tem uma outra visão, começa a defender a sua tese, suas ideias, mais um, outro começa a concordar com ele, e daqui a pouco o STF e o STJ estão decidindo de maneira diferente. Certo? Então, a jurisprudência não vincula, não obriga a ninguém. Haver jurisprudência do STF naquele sentido não significa dizer que um juiz de primeira instância não possa julgar de maneira diferente porque ele não entende daquele jeito. A gente já falou sobre isso, né, quando eu falei que não existe hierarquia dentro do Poder Judiciário, mas tudo bem, a jurisprudência é sim fonte importante de direito administrativo. E os costumes, no sentido de que muita coisa é feita na administração, porque há muito tempo que é feito dessa maneira, ninguém sabe onde é que está escrito aquilo, provavelmente aquilo não está previsto em mais lugar nenhum, mas continua sendo assim. Cada vez mais os costumes vão perdendo a importância na prática, mas a verdade é que hoje ainda o direito administrativo se baseia muito nos costumes. O que eu quero dizer é o seguinte, tá legal, você lê na Constituição Federal dizendo que os veículos da administração, eles são pretos. Você pega lá o livro de Lopes Meré, da Maria Silva, todo mundo defende que os carros da administração devem ser vermelhos. E já houve discussão no Judiciário e o Supremo Tribunal Federal já decidiu diversas vezes que os carros devem ser verdes. Aí cai na tua prova. Os carros de administração são de que cor? O que você vai responder? É isso aqui, ó. Essa é a prioridade, ou seja, a fonte primária do direito administrativo é a lei. A princípio, você deve responder qualquer questão com base no que está escrito na lei, na Constituição Federal, no que está positivado. Você só deve responder uma questão com base na doutrina se a questão expressamente disser de acordo com a doutrina majoritária, parará, beleza, vai de acordo com a doutrina. Ou de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, beleza, vai de acordo com a jurisprudência do STF. Então, quando a questão pedir expressamente doutrina, expressamente jurisprudência, você vai responder de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência. Ou quando a questão, aí às vezes é meio complicado você perceber isso, concordo, mas quando a questão fala alguma coisa que, de acordo com o enunciado da questão, você repara que aquela questão não pode estar baseada na legislação, não pode estar baseada simplesmente na lei, porque a lei simplesmente não fala nada daquilo. Aquilo ali não está previsto na lei. Se não está previsto na lei, a questão, considerando isso, a lei não fala isso daí é a doutrina que fala, então eu devo responder de acordo com a doutrina. Tá legal? Quer exemplo? Vamos lá, olha só. Cai na tua prova essa questão aqui. As fundações públicas são criadas melhor. Vamos melhorar isso aqui. Vou ficar assim. As fundações públicas têm criação após autorização por lei. Então, as fundações públicas, está dizendo aí que as fundações públicas, elas
não são criadas levemente por lei, né? Autorização as fundações públicas são autorizadas por lei. Tá certo isso? Tá certo. Constituição Federal, artigo 37, 19. Certo. Agora, cai essa outra questão aqui, ó. Nem toda fundação pública olha só, coisa interessante. Essa afirmativa aqui, tá certo? Olha só, no início, olha só, a questão da esquerda, né, que eu botei em laranja lá, as fundações públicas têm autorização por lei, falou que tá certo. A outra começa justamente falando o contrário. Nem toda fundação precisa de autorização por lei. No primeiro momento, a primeira questão, autorização por lei, fundação, botou certo. A segunda, não, nem toda fundação tem autorização por lei, não. Uma vez que existem fundações com personalidade de direito público e direito privado, e aquelas que têm personalidade de direito público, essas serão criadas diretamente por lei. Essas não têm autorização, elas são criadas por lei. Certo? Certo. Ambas as afirmativas estão certas. Agora, você olhando, por isso é que quem não tem muita vivência, né, assim, pô, peraí, elas não estão, uma não está contradizendo a outra, não? A princípio, acho que até estão. Né? A primeira, você está dizendo que as fundações existe autorização por lei. A segunda disse que nem sempre. Agora, ambas estão certas, porque a primeira questão, claramente, você deve responder com base na lei, aquilo que está escrito na Constituição Federal. A segunda começou a entrar num assunto muito mais complexo. Então, essa segunda questão não é para você responder somente com base na Constituição Federal. Porque a segunda afirmativa, se você fosse responder com base na Constituição Federal, você teria que dizer que está errado, porque isso que está em amarelo não está escrito na Constituição. Ah, Gustavo, não está escrito na Constituição, está escrito onde? Está escrito em lei nenhuma. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Tá legal? O que a gente vem percebendo? Que quando a questão procura exigir teu conhecimento doutrinário sobre algum assunto controvertido, normalmente as questões são extensas. Eu fiquei de propósito escrevendo, escrevi, você ficou olhando um tempão, caraca, Gustavo não para de escrever não, porque é difícil a banca te pedir uma questão doutrinária sobre um assunto complexo e resumir isso em duas, três linhas. Sacaram? Isso aqui a gente começa a perceber. Parará, contudo, não sei o que lá, Maria das vezes, não vou bitolar você, mas isso aqui é doutrinário. E aí você vai pela doutrina. Questão rápida, direta, você vai pela lei. Na dúvida, dá preferência ao que está escrito na lei. Apenas vai para a doutrina e jurisprudência se não der para você responder aquilo com base na lei, porque a lei não trata daquilo. Aí tudo bem. Vai para a doutrina, vai para a jurisprudência. Tranquilo?
No final desse bloco a gente vai fazer algumas questões, eu vou colocar questões de concurso, vou mostrar para vocês como é que a gente consegue verificar isso daí. Tá legal? Beleza. Vamos lá. Vamos então continuar de onde a gente parou. Né? Já perdemos bastante tempo aí com esse assunto sobre fundações, e eu ainda falei para vocês entrarem no meu site lá, que eu estou botando matéria, tem matéria extensa sobre isso daí. Estou colocando aí no site, né, do Eu Vou Passar, tem várias matérias que eu estou disponibilizando para vocês no site do Eu Vou Passar, para a gente ir trocando ideia. Mas bate lá no meu site também para você pegar isso com mais calma. Beleza, olha só. Resumindo, acabei de falar com vocês que então a administração direta, União, Estado, Federal, Municípios, autarquias e, em regras, fundações, são pessoas de direito público. E as pessoas de direito público são aquelas que têm regras diferenciadas, uma série de prerrogativas, uma série de privilégios, uma série de vantagens, né, uma série de regras que não podem ser aplicadas à iniciativa privada, certo? Certo. Gustavo, quais são essas prerrogativas? Quais são esses privilégios? Que regras diferenciadas são essas? Vamos ver as principais? Vamos lá. As principais são essas que eu botei aí. Primeiro, como é que as pessoas jurídicas de direito público fazem para pagar as suas dívidas quando elas são condenadas em juízo? Você ingressa com uma ação contra o Banco Central, pedindo uma indenização de 50 mil reais, ganha a ação, o juiz manda o Banco Central te pagar 50 mil reais. O Banco Central vai te pagar? Claro que vai pagar, tem que pagar, né? Tem que obedecer a ordem judicial. Ninguém pode descumprir a ordem judicial. Vai pagar? Vai. Mas como? Vai pegar lá, toma aqui 50 mil reais? Duvido. Vai pagar por meio de um sistema altamente privilegiado, altamente benéfico para o Banco Central, que é o regime de precatórios. O regime precatório está previsto na Constituição Federal no artigo 100. Você não precisa entender perfeitamente como é que funciona isso, até porque esse é um assunto complexo e que não é matéria de direito administrativo, né? Isso aí normalmente não é cobrado em prova, mas o sistema precatório é aquele famoso devo, não nego, pago quanto puder. Sacado? O Banco Central vai pagar? Vai. Quando? Quando tiver dinheiro sobrando. Se o Banco Central não tiver dinheiro sobrando, porque gastou, o orçamento do Banco Central foi gasto lá com isso, não está sobrando dinheiro, não dá para pagar todo mundo. Então, o Judiciário condenou o Banco Central no dia 1º a pagar 10 mil reais para uma pessoa, no dia 2 condenou a pagar 50 mil reais para outra, no dia 3 condenou a pagar 100 mil para outra, no dia 4 condenou a pagar 30 mil para outra, e assim por diante. Tem várias ordens judiciais de pagamento. O Banco Central vai fazer o quê? Vai pegar todas aquelas decisões, todas aquelas ordens, vai colocar isso no orçamento para ver se consegue pagar a partir do outro ano, conforme a sua disponibilidade de caixa. Paga o primeiro, paga o segundo, paga o terceiro, paga o quarto, na ordem. A única coisa que a administração não pode fazer em nenhuma hipótese é descumprir a ordem cronológica dos precatórios. Não pode pagar aquela pessoa que teve uma decisão no dia 4, não pode pagar esse do dia 4 antes de pagar o cara do dia 1º. Então tem que cumprir a ordem cronológica, né, dos precatórios. Paga esse, e acabou o dinheiro. Não dá para pagar mais ninguém, porque senão a gente teria que paralisar as atividades do Banco Central, teremos que parar as fiscalizações, né, as atividades de auditoria que o Banco Central faz nos bancos e tal, não sei o que, teria que tirar dinheiro de lá para cá, e não dá para a gente fazer isso, então esse pessoal todo que não deu para pagar, bota no orçamento para a gente pagar a partir do ano que vem. Aí no outro ano já entra muito mais gente, né? Lá atrás, na fila, a fila vai andando, então o Banco Central vai acabar pagando 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, quando der. E se você ganhar uma ação contra uma sociedade economia mista, contra uma empresa pública, pessoas jurídicas de direito privado, elas vão pagar? Vão. Como? Igual qualquer empresa privada. O juiz determinar que eles tenham que pagar até o dia 20, no dia 20 você vai lá, cadê meu dinheiro? A Petrobras está aqui. Porque se a Petrobras não pagar no dia determinado, você volta em juízo, olha só, a Petrobras descumpriu uma ordem judicial. O que o juiz vai fazer? Vai mandar um oficial de justiça na Petrobras, tomar bens da Petrobras. Petrobras, você não pagou por quê? Ah, porque eu estava sem dinheiro. Ah, está sem dinheiro? Vou arrumar dinheiro. Um oficial de justiça vai lá, entra,
entra logo no estacionamento da Petrobras, tem vários veículos da Petrobras estacionados, o oficial de justiça leva lá 40 veículos, pede a chave, se negar a entregar a chave, força policial, pega lá reboque, bota o carro em cima do reboque, leva, vende aqueles veículos no leilão, pega o dinheiro e entrega para aquele cara. Se sobrar, devolve o que sobrou para a Petrobras. Se faltar, ainda vai lá penhorar mais veículos, mais bens, mais equipamentos da Petrobras. Então, por que as empresas públicas de sociedade de economia mista têm que tomar cuidado, não podem pagar por precatório, tem que pagar em dia? Porque se não pagarem em dia, os seus bens podem ser penhorados. As pessoas jurídicas de direito público, elas conseguem ficar tranquilas e pagar por precatório justamente porque os seus bens não podem ir à penhora. Olha só, que baita vantagem. Não é isso? Isso. Pula aí o juízo privativo, depois imunidade. O artigo 150 da Constituição, parágrafo 2º, fala de imunidade, e aí a gente vai ver lá que a União, Estados, Distrito Federal e municípios, administração direta, não pagam impostos uns dos outros. Então, o município não paga IPVA para o Estado, assim como o Estado não paga IPTU para o município, assim como nem o Estado nem o município pagam imposto de renda para a União. Então, isso que a gente chama de imunidade recíproca. Esse não paga para esse não paga para esse não paga para esse. E a Constituição estende a imunidade recíproca às autarquias e fundações. Ponto final. Então, de acordo com a Constituição Federal, empresas públicas e sociedades de economia mista gozam de imunidade? Não, não há previsão constitucional para imunidade de empresa pública e sociedade de economia mista e nem poderia ter se você imaginar que elas são pessoas de direito privado, são pessoas de direito privado, tem que seguir a regra normal das empresas privadas, que é pagar imposto. Então, mais uma baita vantagem. Muito bem. Quem tem que tomar cuidado aqui é o seguinte. Ah, Gustavo, peraí, mas eu já ouvi falar que empresa pública não paga imposto. Não é isso? Não. Onde você ouviu falar isso? Desse jeito que você está me dizendo, você está enganado. Tá. O que acontece aqui? Vamos ver com calma? A empresa de Correios e Telégrafos, Correios, é uma empresa pública. Certo? Certo. E aí o que aconteceu? Os estados começaram a cobrar, né, obviamente, exigindo IPVA dos veículos dos Correios. Os municípios exigiram IPTU dos imóveis onde estão instalados os Correios. Né? A própria União cobrando imposto de renda, IPI, tudo dos Correios. Cobrando imposto dos Correios. E aí os Correios ingressaram com uma ação judicial pedindo, né, que fosse reconhecido que eles gozavam de imunidade. No primeiro momento, o judiciário falou: que imunidade? A Constituição não trata de imunidade para empresa pública. Aí os Correios falaram: mas olha só, mas nós somos um caso atípico de empresa pública, porque nós não desempenhamos atividade econômica. Eu falei nisso com vocês, que as empresas públicas de sociedade mista, algumas prestam serviço público, outras desempenham atividade econômica. Umas têm finalidade lucrativa e outras não. Eles disseram: nós prestamos serviço público, que a gente trabalha com serviço postal, em regime de, olha o mais importante, hein? Regime de monopólio e sem fins lucrativos. Aqui no Brasil, os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, tem monopólio na prestação do serviço postal. Entenda-se, o que é serviço postal? Entrega de cartas, telegramas e cartões postais. Isso só os Correios é que podem fazer. E aí, nenhuma outra empresa pode entregar telegrama em nenhuma região do país. Sendo assim, se os Correios têm monopólio naquilo ali, os Correios não têm finalidade lucrativa. Eles têm que ver quanto é que a gente gasta com esse sistema de distribuição de cartas e telegramas. 200, vamos estabelecer o valor das correspondências de maneira que a gente recupere 200 para não sobrar nada, não gastar mais nem gastar menos do que a gente gasta
do que a gente recebe, ou então, elas por elas, sem finalidade lucrativa. E aí falou assim, olha só, se eu tiver que pagar imposto, simplesmente o que vai acontecer é, eu vou ter que aumentar o valor das correspondências para poder ficar no 0 a 0 e vou prejudicar a população mais carente, que é aquela que mais precisa do serviço postal. Ainda mais hoje em dia, né? Porque quem tem mais dinheiro nem usa serviço postal, né? Tem internet, lá no interiorzão do país, lá em muito lugar que não tem nem luz, quanto mais internet. E aí esse pessoal vai ficar desamparado. E o Supremo Tribunal Federal discutiu e chegou à conclusão que realmente é verdade. Faz todo sentido. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os Correios gozam de imunidade. Os Correios gozam de imunidade. Os Correios não devem pagar impostos, uma vez que eles prestam serviço público em regime de monopólio sem finalidade lucrativa. E se então tivessem que pagar, isso seria repassado ao valor das cartas e telegramas. No mesmo sentido, o STF depois estendeu a imunidade à Infraero, que também é uma empresa pública que presta serviço postal em regime de monopólio sem finalidade lucrativa. Ou seja, o judiciário não disse que as empresas públicas gozam de imunidade. Existe uma tendência a que as empresas públicas que prestem serviços públicos em regime de monopólio sem finalidade lucrativa, tudo isso, aí sim gozem de imunidade. Cuidado. Tá legal? Próxima aula a gente fecha esse raciocínio aqui.